consome pela internet da mesma forma que fazia no início da pandemia, a gente viu que algumas empresas foram beneficiadas por aquele cenário, mas e agora? Eu conversei com Fábio Bortolotti, que é o diretor de Relações com Investidores da Infracommerce, uma empresa de tecnologia que é um ecossistema digital para empresas de e-commerce. A Infracommerce divulgou os resultados referentes ao segundo trimestre deste ano, em que reportou um aumento bem expressivo da receita, mas ainda em prejuízo líquido. E o que causou esse cenário? Então, entrevista exclusiva, acompanhe de perto, que o diretor também vai contar um pouquinho sobre os planos de aumento de capital da companhia. Mas antes de você acompanhar, eu vou pedir então para seguir o nosso canal e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também mostra aí para os seus colegas, para quem você desejar. Então, muito obrigada, né, Fábio, por aceitar o nosso convite. É um prazer falar contigo. E para começar, eu queria saber então quais que foram os principais destaques do balanço da companhia, né? O que você gostaria de trazer aí para os acionistas e para o mercado? Obrigado, Jéssica. Bom dia. A gente teve um resultado muito bom, né, o segundo trimestre de 2022, começando de cima para baixo, né, a gente teve um crescimento muito forte de GMV, que é o quanto os nossos clientes vendem, né, nos nossos sites, e também, como consequência disso, um grande crescimento da receita líquida da companhia, né, a gente vai crescer 178%, né, nesse trimestre, cresceu, na verdade, e tem um componente aí de crescimento orgânico e também a consolidação dos M&As, então a gente sempre destaca o crescimento orgânico, né, da companhia, que esse trimestre foi de 46%, né, que para a gente é um número, já por si só já é um número muito bom, muito expressivo, né, ainda mais nas condições do mercado, né, a gente tem indicações, inclusive, de retração do mercado de e-commerce nesse trimestre, então, até em função disso, é um resultado realmente excepcional da companhia. A gente atribui isso ao crescimento dos nossos clientes, né, que cada vez mais estão focados em aumentar o canal direto com o consumidor. Então, é um canal que tem mais margem para eles, é um canal que eles têm um acesso à informação do cliente, né, então eles têm crescido bastante organicamente nesse canal e a gente, obviamente, cresce junto com eles. E também, obviamente, os novos clientes, né, a gente todo trimestre vem reportando, né, um número de contratos fechados muito expressivo, né, comparado ao que a gente tem na base de clientes. Esse trimestre não foi diferente, né, a gente tem 59 novos contratos, que para a gente também é um valor bem relevante. São clientes que não dão resultado de imediato, mas são clientes que vão garantir o crescimento orgânico aí dos próximos trimestres, porque eles têm toda a curva de maturação e de entrada aí na nossa base de clientes. Acho que é outro destaque, a gente continua, né, com a expansão de margem, né, então a nossa margem EBITDA de 8,5%, bem alinhada com o trimestre passado, né, uma expansão relativamente alta em relação aos 2% que a gente teve no mesmo trimestre do ano anterior. Então, a gente sustentou esse ganho de margem, né, que ele vem não só pelo esse crescimento no top line, mas principalmente na questão das sinergias dos M&As, que a gente começou a capturar, ainda tem muita coisa por vir, mas a gente está conseguindo diluir bastante o nosso custo fixo, né, com o aumento da receita e fazer todos os planos de integração. E aí, por fim, a gente tem um fluxo de caixa operacional também forte, e aí porém, a gente tem um prejuízo líquido, né, já está dentro do nosso planejado, né, muito em linha com o que a gente teve no último trimestre. Tem alguns efeitos ali que a gente vai destacar e destacou de não recorrentes ou de não caixa contábeis, mas tem um prejuízo líquido aí ajustado, né, em torno de 39 milhões, que ele vem muito em função, né, de uma alta despesa financeira, em função dos juros altos, né, que o mercado tem apresentado ultimamente. Fábio, me contando um pouquinho sobre os M&As, né? O que teve nesse ano e quais que também você falou que tem coisa por vir, o que vocês estão alinhando sobre essa temática aí ainda para esse ano? O que tem muito por vir foi no contexto das integrações dos M&As que a gente já fez, né? Então,
Esse é o grande foco da companhia hoje, né? Além, obviamente, desse crescimento orgânico, de aquisição de clientes e crescimento dos mesmos clientes. Né? Então, a gente, até em função do mercado, a gente está olhando muito mais para dentro de casa, né? Obviamente que a gente sempre está, né, em conversa no mercado, vendo as oportunidades, mas o grande foco hoje não é esse, né? Novos M&As, o grande foco é realmente continuar crescendo, expandindo, entregando os projetos, né, que a gente já tem aqui orgânicos e principalmente também as sinergias dos M&As e o ganho de produtividade que está vindo com eles. Fábio, né, se você puder me explicar um pouquinho como é que funciona o Infra Digital, quais que vêm sendo os resultados, né, dessa aplicação, o que os clientes estão dando de feedback até o momento. A gente tem 5 verticais, né? A Infra Digital é uma delas, que faz a parte mais de performance, né, e de marketing digital. Então, é uma frente que tem bastante valor, né? Quanto mais eficiente você é no custo, né, nos seus gastos de marketing, tem um maior retorno, né? E principalmente nesses momentos, é muito bem-vindo, né? Então, é uma vertical importante para a gente e as outras verticais também que complementam o ecossistema, né? Então, toda a parte de tecnologia da InfraShop, a gente tem muita novidade, né, de inovações nos canais de venda. A gente tem a Infralog, né, que faz toda essa parte de fulfillment. A parte da InfraPay também agrega muito valor aos clientes, né? A gente tem resultados muito acima do mercado em conversão, né, em custo, então agrega muito valor. E também tem que a gente chama da cereja do bolo, que é a Infradata, que foi reforçada com a última aquisição que a gente fez, que é toda a parte de inteligência mesmo de dados, que é o grande diferencial, né, de fazer com a Infracommerce, além do nível de serviço de todas as outras verticais, é de você poder usufruir de uma máquina, uma escala que você sozinho nunca vai ter, mas que um grande marketplace tem, né? Então, essa é uma unidade que a gente aposta muito, que vai ter um crescimento muito grande, que é prover inteligência com base em dados para os nossos clientes. É uma coisa que ou é muito cara para fazer sozinho, ou você não tem escala e dados suficientes para ter algo muito disruptivo, né? Uhum. Para a gente fechar, então, Fábio, quais que são as principais metas, né? O que a companhia ainda espera para esse ano? Acho que assim, a gente tem um guidance para o ano, né? Então, a companhia continua, né, on track e está buscando, principalmente, né, no top line, né, continuar crescendo, né? A gente tem no e-commerce, né, um último trimestre muito importante que tem o Black Friday, então a gente já começa os preparativos desde agora, né? Porque ele é muito importante para o nosso resultado e para nossas vendas. E a questão dos M&As, a sinergia, né, que a gente está conquistando, né? Acho que a gente já começou a sentir sinais dessa melhoria de margem, mas acho que tem muita coisa por vir ainda, porque é uma integração que é complexa, né? A gente tem muitos, como a gente faz o e-commerce completo do cliente, né? A gente tem muitos sistemas integrados com os clientes, né? Integrados com os legados das companhias, então toda essa integração está sendo feita né, para a gente capturar o máximo da sinergia possível dos M&As e ter uma máquina única rodando, né, da forma mais eficiente possível, né? Então, essa seria a grande perspectiva aqui de expansão de margem e de melhoria de eficiência da companhia como um todo, né? E inclusive, ainda mais de nível de serviço para os clientes, né? Então, essa é a grande aposta, porque a gente está conseguindo atrair clientes, né, dentro dessa proposta de valor no mercado. Perfeito. Então, eu te agradeço, Fábio. Não sei se tem mais alguma informação que você queira destacar, que gostaria de completar nesse momento. Acho que a gente continua crescendo, a gente tem também uma expansão internacional em andamento, né? A gente tem outros 6 países na América Latina, então, além do Brasil, que está tendo esse crescimento expressivo, a gente ainda tem, né, países que estão ainda com perspectivas ainda melhores de crescimento, porque o e-commerce ou está mais atrasado lá e tem uma perspectiva de aumentar a penetração, ou pelo fato mesmo da gente estar começando a abrir vários clientes que a gente tem no Brasil já, mas que são multinacionais que também estão nesses países. Então, esse é um destaque que a gente vai fazer, fez aqui no release de resultados, que a gente sempre vai querer colocar, porque a gente acredita muito que a América Latina pode ser uma proporção ainda maior da receita da companhia.
Qual que é a proporção hoje em relação à receita total, receita brasileira e receita de outros países da América Latina? Esse trimestre a gente chegou a 22%, né, do business fora do país, mas se você pegar o mercado de e-commerce, está quase 50-50. Quais países que você acredita que pode ter uma expansão maior, que o e-commerce ainda não está tão desenvolvido, mas que vem novidades e pode ter uma expansão um pouco mais robusta? Acho que todos eles, né? Todos eles têm uma penetração um pouco inferior ao Brasil, então é natural que eles vão chegar. E a gente aposta bastante no México, por exemplo, que é um país que tem um potencial, tem uma população grande, né? Então que pode crescer, né? A própria Colômbia, né? Tem um bom mercado. O Chile é um mercado que a gente acabou de abrir, então a perspectiva ali de crescer. Peru, mesma coisa. Mas acho que é meio geral, assim, né? Acho que todo mundo está nessa tendência de digitalização, né? Então, e que é irreversível. Então, algum novo mercado que vocês devem abrir ainda nesse ano ou com previsão? Não, a gente acabou de abrir, né? Final do ano passado, Chile, esse ano Peru e Uruguai. Então, acho que a gente está rampando esses países. Obviamente que se tem um projeto muito grande ou algum cliente, a gente é bem empreendedor, né? Mas a gente sempre tenta abrir o país já com o break-even, né? Então, com clientes contratados e então, se for o caso, a gente faz, mas não tem nada no radar de curto prazo. Que tem uma questão que aí não é relacionada ao resultado, acho que eu posso falar, a gente também está fazendo um aumento de capital privado, né? A gente divulgou junto com o release de resultados, e vai ser um aumento de capital para reforçar o caixa, né, e melhorar a estrutura de capital da empresa. Então, isso também vai ser acho que uma boa oportunidade para todos os acionistas nossos acompanharem e capitalizarem a empresa, né, e está linkado um pouco com aquele começo, né, que eu falei de a gente tem uma operação muito boa, bem lucrativa, tem um prejuízo líquido muito em função de despesa financeira. Então, com esse aumento de capital, a gente tem uma estrutura de capital otimizada que vai endereçar esse ponto do nosso P&L. Esse aumento de capital vai ser feito de que forma e se já tem o valor estimado? É um aumento de capital privado, né? Então, é uma operação relativamente simples, né? Que todos os acionistas têm o direito de subscrever na participação deles do capital social, da base acionária, né? E vai ser um valor entre 200 e 400 milhões de reais. E aí tem todo o protocolo padrão, né, de 30 dias de direito de preferência, tem todos os procedimentos de aumento de capital privado protocolar. Né? Já está com data definida, então? A gente começa o processo agora, então tem todo aí a gente vai divulgar certinho todos os períodos de direito de preferência, sobras, né? A gente já larga com o apoio de acionistas de referência, então a gente já tem um compromisso de acionistas de referência para acompanhar e também eventuais sobras já adquirir, então a gente já tem um suporte bem forte dos acionistas atuais, que eu acho que é uma mensagem ótima para todo mundo que quiser e puder acompanhar. E assim a gente também evita uma diluição dos acionistas que estão já na base acionária. Então, de novo, Fábio, muito obrigada pela entrevista, né? Ótimo falar contigo e obrigada também ao pessoal que possibilitou aí fazer a ponte. Obrigado.